Olá novamente, meus queridos. Hoje trago para vocês a resolução dos exercícios da aula passada. Então vamos lá. Os três elementos x, y e z têm as seguintes estruturas eletrônicas no seu estado fundamental. O x ele termina em 3d6, se termina em D é um metal de transição, o y termina em P6, se ele termina em P é elemento representativo, e o Z termina em P5, se termina em P, elemento representativo também. Os elementos x, y e z são classificados respectivamente como? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o x é um metal de transição, ele termina em D. Se você quiser ser mais específico ainda, é só ver o grupo dele, tá? Se termina em D6, é só somar o 6 com o S anterior a ele. Então, 8. Portanto, ele é um metal de transição do grupo 8. O Y, ele tem 8 elétrons na camada de valência. 3s2, 3p6, total de 8 elétrons. Portanto, o Y é um gás nobre. E o Z, ele termina em P5, tá? É o elemento representativo. Vamos ver qual é o grupo que ele está. 5 do P com 2 do S. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, família 7A ou grupo 17. É um halogênio. Qual alternativa melhor se encaixa? Vamos lá. Perfeito. Elemento de transição, metal de transição, um gás nobre e elemento representativo. Perfeito. Vamos para o próximo. FUVEST. Um aluno estava analisando a tabela periódica e encontrou vários conjuntos de 3 elementos químicos que apresentam propriedades semelhantes. Assinale a alternativa na qual os conjuntos de 3 elementos ou substâncias elementares estão corretamente associadas às propriedades indicadas no quadro abaixo. Então, números atômicos consecutivos significa os elementos que vêm um na frente do outro. Reatividade semelhante significa que pertence ao mesmo grupo, tá? Mesma família, ou seja, a mesma coluna. Mesmo estado físico, você observa pela tabela periódica, tá? Os que estão em preto, escritos na tabela periódica, estão no estado sólido nas condições ambientes. Os que estão escritos em vermelho estão em estado líquido em condições ambientes. E os que estão escritos em azul na tabela periódica são as substâncias no estado gasoso. Então eu tenho que achar números atômicos consecutivos. Vamos ver se a gente consegue trabalhar juntos e achar. Vamos lá. PT, AU e HG. Sim, são números atômicos consecutivos. Então pode ser tanto o item A quanto o item E. Gostei disso. Vamos analisar o próximo. Tá bom? Vamos brincar. Reatividade. Hidrogênio, hélio e lítio. Não, por que não? Porque o hidrogênio, o hélio e o lítio não estão na mesma família. Então eles não têm propriedades semelhantes. Então já descartei o item A. Vamos ver o item E. Lítio, sódio e potássio. Lítio, sódio e potássio. Sim, estão na mesma família. Então, vamos até agora, achamos que é a alternativa E. E para ter certeza, eu vou analisar a última coluna. Mesmo estado físico. Hélio, argônio e criptônio. Hélio, argônio e criptônio, todos são gases a temperatura ambiente. Portanto, a melhor alternativa é a alternativa E. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo seu sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento do número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2
personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio e tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Então, peguei o nióbio, peguei o tântalo, fiz a distribuição eletrônica. E olha o que eu percebi. Após fazer a distribuição eletrônica, eu percebi, terminou em 3D3, terminou em 5D3. Soma com o S anterior, os dois pertencem ao grupo 5 da família, tá? Grupo 5 da tabela periódica. Qual alternativa nos dá essa resposta? Isso, alternativa C, pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Esta questão refere-se ao elemento químico A, cujos elétrons mais energéticos têm configuração eletrônica 3D10, 4S2 e 4P4. Qual é a localização deste elemento A na tabela periódica? Então vamos lá. Fiz a distribuição eletrônica e cheguei no 4P4. Somei todos os elétrons que ele tem e deu um total de 34 elétrons. Tá? Observação importante. Terminou em P, é um elemento representativo. E se vocês lembrarem da aula da semana passada, a camada de valência, a última camada, indica o período. Tá? Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 2 no 4S2 e 4 no 4P4. Portanto, 6. Se ele está com 6 elétrons na camada de valência, então pertence à família 6A ou grupo 16 e está no quarto período. Essa é a posição dele na tabela periódica. Quarto período, grupo 16. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é 4D6. Esse elemento é... Então eu fiz a distribuição eletrônica até chegar no 4D6. Se termina em D, é um metal de transição. Com 6 elétrons no subnível D. Lembrando que para achar a posição dele é só você somar os elétrons do subnível S anterior a ele. 6 com 2, então está no grupo 8. Buscando então na tabela periódica, o elemento, tá, em questão é o rutênio. Feito então. Próximo. A tabela abaixo representa a porção superior da classificação periódica, tendo sido os símbolos escolhidos arbitrariamente, e não corresponde aos símbolos usuais dos elementos químicos. O número atômico do elemento E é 9. Basta a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, é uma afirmação verdadeira. Que elemento ou grupo de elementos tem o mesmo esquema abaixo para representar a disposição de seus elétrons na camada de valência? Somando, então, eu sei que tem 5 elétrons na camada de valência, portanto, família 5A ou grupo 15. Família 5A, grupo 15. Então, os elementos em questão são o J e o Q. Então, de novo, vamos lá. Mais um exercício D e Y. O D está na família 1A, o Y está na família 2A. Eu já consigo imaginar o D é o hidrogênio, tá? E o Y é um metal, mais especificamente o metal alcalino terroso. Mas vamos recordar um pouco sobre ligação química para a gente conseguir resolver esse exercício. Eu tenho que saber que tipo de ligação química que ocorre. Uma ligação covalente
ocorre quando eu tenho um ametal ligado a outro ametal, ou um ametal ligado a hidrogênio, ou hidrogênio ligado a hidrogênio. Uma ligação iônica é quando eu tenho um metal ligado a um ametal, ou um metal ligado a hidrogênio. E uma ligação metálica é quando eu tenho um metal ligado a outro metal. Como nós falamos anteriormente, o D é o hidrogênio e o Y é o metal alcalino terroso. Podemos afirmar que então é um composto iônico. O metal alcalino terroso precisa doar 2 elétrons para ficar estável, para ficar o D2+, e o hidrogênio só recebe 1 elétron para se estabilizar. Portanto, esse composto precisa de 1 Y e 2 D para ficar estável. Cada Y vai receber 1 elétron e todo mundo vai ficar estável e feliz, deixando a fórmula YD2 como a correta. Então, a resposta é ligação iônica com a fórmula YD2. Próximo exercício. Um elemento metálico M reage com flúor, dando um composto de fórmula MF. Um outro elemento C, também metálico, reage com flúor, dando um composto de fórmula XF2. As massas atômicas relativas de M e X são próximas. Em que grupos da tabela periódica estariam os elementos M e X? O flúor está na família 7A. Com isso, descobrimos que fica estável ao receber apenas 1 elétron. O primeiro composto, citado no exercício, o MF, mostra que M só recebe 1 elétron. Portanto, podemos afirmar que ele é um metal alcalino na família 1A, pois a proporção é 1 para 1. O F doa 1 elétron, o M recebe 1 elétron. O segundo metal X consegue doar 2 elétrons. Sabemos disso porque o segundo composto é o XF2. E com isso descobrimos que é um metal alcalino terroso. Então nós sabemos que é 1A e 2A. O item B é bem mais fácil. Eu só tenho que achar um metal da família 1A e um metal da família 2A que pertencem ao mesmo período, pois têm massas próximas. Então são várias possíveis respostas. Eu escolhi uma aqui, ó. O sódio e o magnésio correspondem então a todos os critérios pedidos no exercício. Considere as seguintes informações sobre os elementos químicos X, Y e Z. Para isso a gente precisa de uma tabela periódica. Então, vem cá a tabela. O X está na família do oxigênio no segundo período. Família do oxigênio no segundo período. Portanto, o X é o próprio oxigênio. O Y está no grupo 14, tá? Que é a família do carbono. Grupo 14, ou família 4A. No segundo período. 1, 2, segundo período. Olha, o Y é o próprio carbono. E o Z é metal alcalino do quarto período. Metal alcalino, quarto período, primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o potássio. Então, X oxigênio, Y carbono e Z é o potássio. Então, vamos lá. Uma vez que nós achamos os elementos X, Y e Z, a combinação de 2 desses elementos pode formar substâncias não iônicas e gasosas a temperatura e pressão ambientes. Escreva a fórmula de uma dessas substâncias. Então, se ele quer combinação de 2 compostos não iônicos, então a ligação covalente seria o mais provável aqui. E para fazer ligação covalente, eu preciso de reagir 2 ametais. Tá?
Então vamos lá, composto covalente com dois ametais, X e o Y. O X é o oxigênio, o Y é o carbono e um possível composto seria o dióxido de carbono. O item C. Escreva a fórmula de uma substância iônica e sólida formada pela combinação dos três elementos. Vamos lá. Eu posso formar um sal. O carbono e o oxigênio, eles juntos formam o carbonato, que é o CO3 2-. Tá? É um ânion. E eu posso usar o potássio como cátion e formar um sal. Então tá aqui, ó, uma possível resposta seria o carbonato de potássio, composto iônico. Nosso último exercício de hoje, eu tenho que relacionar. Então, analise a posição de alguns elementos na classificação periódica, tabela A, e as suas tendências para formar ligações químicas, tabela B, como especificado a seguir. Então, ó, eu vou começar trabalhando na tabela B. O primeiro item da tabela B, ele diz o seguinte: efetua no máximo 3 ligações covalentes simples. Então, se ele precisa de 3 elétrons para se estabilizar e fica estável com 8, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então eu busco na tabela A quem tem 5 elétrons na camada de valência. Isso. Próximo. Quando se une a um ametal, transforma-se em um cátion monovalente. Cátion monovalente é característico do grupo da família tabela periódica da família 1A, porque eles têm um elétron na camada de valência, preferem perder um elétron, transformando-se então em um cátion monovalente. É capaz de formar até 3 covalentes dativas. Significa que ele tem que ter pelo menos 6 elétrons? Não, porque 6 ele não ficaria estável. Tem que ter 7 elétrons na camada de valência, fazendo uma ligação e 3 ligações dativas, com 3 pares de elétrons. Portanto, família 7A. Ao se combinar com 2 átomos de hidrogênio, ainda apresenta 2 pares de elétrons disponíveis. Então, ele faz 2 ligações simples e ainda tem 2 pares. Então, ele tem 2 ligações, 2 elétrons com mais 2 pares. Dá 6 elétrons na camada de valência, portanto, família 6A. Todos ligados e nós terminamos por aqui nossa aulinha. Muito obrigado, até a próxima.